Meus irmãos, muita paz. Nossa conversa, nosso diálogo de hoje é sobre o capítulo 22 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que tem o título de Mulher e Ressurreição. O autor começa nos narrando um belíssimo, um poético entardecer no Tiberíades. E ele começa falando que as águas alegres do Tiberíades começam a se acalmar quando o barco de Pedro, trazendo Jesus, se aproximava. E aí, eles desembarcam e Jesus observou o senho preocupado do velho Cefas. Cefas é a pedra em aramaico. Então, Pedro, pedra. E aí Jesus estava prestando atenção no semblante preocupado de Pedro, do seu discípulo, e pergunta: que tens, Pedro? E quando eu li essa pergunta, eu fiquei imaginando o Mestre Jesus perguntando: que tens, Antônio? Que tens, Beni? Que tens, Zé? Que tens, Eric? Porque aquela pergunta a Pedro cabe para cada um de nós. Porque nós vivemos hoje, e cada dia mais, em tempos em que a gente não sabe o caminho. A gente, no íntimo, no nosso íntimo, como Pedro, a gente sabe. Mas na hora de tomar a decisão, há aquela angústia, aquela dificuldade. Se vamos seguir as conveniências, se vamos seguir as coisas que nos são impostas, as coisas que nos são programadas, ou se vamos seguir aquilo que realmente precisamos seguir. E quando Jesus pergunta a Pedro o que ele tinha, ele ainda encabulado, ele responde ao mestre, preocupado com aquela situação em que o mestre, nas suas palestras, recebia as prostitutas, as mulheres ditas de má vida, e ele tinha preocupação com isso, porque as leis da época mandavam lapidar, mandavam apedrejar as mulheres. Então a preocupação de Pedro era essa, porque Jesus podia a qualquer momento ser punido, ser perseguido, ser preso, por estar dando guarida àquelas mulheres que, para a sociedade da época, para a lei da época, estavam em erro, estavam em crime. E aí Jesus fala que a mesma lei, o mesmo código de ética que mandava apedrejar as mulheres, também mandava amar o semelhante como a si mesmo. E Jesus, ele diz que ele veio trazer esse amor a uma esfera maior, a uma esfera transformadora. E qual é a lei que devia imperar? É a lei da lapidação ou a lei do amor? A lei do amor. E é isso que gerava aquela angústia no discípulo, que ele sabia o certo, mas ficava nas incertezas das coisas que pululavam naquele tempo e que pululam até hoje. Hoje, nós sabemos o que é certo. Nós dizemos ser, e podemos dizer que somos, sim, seguidores do Cristo. Somos cristãos, mas nós estamos conseguindo seguir na íntegra essa cristandade? Nós estamos seguindo na íntegra o Mestre Jesus? É a questão. O que tens? Então vamos pensando, né? Tem muito cristão por aí que é só cristão de fachada, porque faz tudo o contrário do que o Mestre ensinou. É tudo o contrário ao amor, é tudo o contrário à paz, é tudo o contrário ao bom relacionamento com o outro, é tudo o contrário ao combate ao ódio. Então nós vemos cristãos pregando ódio, pregando desentendimento, criando intriga, criando fofoca, criando fake news, e se dizem cristãos.
Nós vemos pessoas que se dizem evangélicas que não seguem o Evangelho, seguem o Velho Testamento, que se pudessem hoje estariam aí apedrejando as mulheres. Não fazem porque não podem. E olha que estão tentando o poder. O problema é esse. Graças a Deus, por enquanto, nós estamos conseguindo e hemos de conseguir que não se implante esse fundamentalismo, esse retrocesso. Nós já tivemos Jesus aqui há 2025 anos e é de lá para frente, não de lá para trás. Nós não podemos retroceder para voltar à lei mosaica, à pena de talião. A lei hoje, desde Jesus, é a lei do amor. E esse amor se estende a todos os seres humanos, aos animais, às plantas, ao nosso planeta que está sendo destruído, dilapidado por conta dos interesses econômicos, políticos, de uma casta de poderosos, de uma casta política que domina e tenta dominar tudo e todos. O papel da mulher, naquele tempo, era um papel secundário. Era o papel, segundo a sociedade, né? Era o papel da mulher, da mãe, que cuidava da casa, dos filhos, e acabou. Era a sombra do homem. A mulher não tinha direito a nada. E se a gente for analisar essa pena de lapidação das mulheres, a gente vai ver o absurdo que isso foi. E as consequências que vêm até hoje. Quer dizer, a mulher, ela era pega em adultério. E ela era apedrejada. E cadê? Ela adulterou sozinha? Cadê o homem? Punição zero, né? Então, é aquela coisa. É como nós vemos hoje muitos falsos cristãos que querem angariar dividendos políticos e econômicos, que arrumam um inimigo. Não importa. Temos que arrumar um inimigo para poder lutar contra aquele inimigo e conseguir adeptos, conseguir patrocinadores, conseguir fiéis para nós implantarmos aquilo que nós queremos. Então, a mulher era esse inimigo. Eliminava a mulher, acabou. O sujeito que tinha feito, que tinha corrompido a mulher, que tinha descaminhado a mulher, estava livre para desencaminhar outras e outras. E esse machismo, fruto desse patriarcado, até hoje nos persegue. Esse machismo doentio, misógino, até hoje mata as mulheres. A cada dia são 3, 4 mulheres que sofrem de feminicídio ou tentativa de feminicídio. Porque como naquele tempo, os homens que achavam que eram donos das mulheres, continuam do mesmo jeito. E é esse o alerta que Jesus faz. Não devemos seguir as tradições, não devemos seguir as leis equivocadas. Devemos buscar dentro da nossa consciência o que é certo. Quando Pedro pergunta, então a mulher é superior ao homem? Jesus diz, não, são todos iguais. O homem e a mulher são iguais. Os dois juntos vão construindo algo melhor, algo de positivo. Até porque o espírito é homem ou é mulher? Alguém sabe me dizer? O espírito não é homem nem é mulher. O espírito, ele vai ter encarnações como homem e vai ter encarnações como mulher. Então, uma pessoa que hoje está encarnada como mulher, na próxima encarnação, pode vir como homem. Um homem que está nessa encarnação pode vir como mulher na próxima. E nós temos que aprender a lidar com os sentimentos, com os pensamentos, com as emoções dos dois polos sexuais que nós temos. Então,
A encarnação também propicia isso, esse aprendizado, essa ruptura com esses liames, com esse atavismo machista. Mas, infelizmente, muitos seguem a ignorância. Muitos seguem cultivando coisas atrasadas. E muitos saem por aí dizendo orgulhosamente: eu sou conservador. Me desculpe, não é conservador. Uma criatura dessa é simplesmente ignorante. Por quê? Claro que nós temos valores que não vão mudar. Valores que precisam ser preservados. Mas outras coisas mudam. Então ninguém é totalmente conservador e ninguém é totalmente progressista. Aí vem os sujeitos da política e aí não. Se você não é conservador, você é progressista. Se você é progressista, você é comunista, você é esquerdista e não presta. E aí do outro lado, quando tem uma extrema esquerda, fala a mesma coisa. Não, você é fascista, é nazista, não sei o quê. Gente, nós somos seres humanos. Nós temos que aprender a lidar com as emoções, com os pensamentos humanos. E isso independe de teologia ou de ideologia. Eu não preciso falar de política para falar de humanidade. Eu não preciso ser político para entender que a mulher tem o mesmo direito que o homem. Que a mulher não tem que apanhar, não tem que morrer porque é mulher. Que o homem não tem o direito de mando, de propriedade da mulher. E vice-versa. Nós precisamos romper com essas cadeias que nos prendem ao passado, de forma dolorosa. Nós vivemos esperando um mundo de regeneração, e esse mundo de regeneração não chega. Por quê? É culpa de Deus? É culpa dos espíritos? Quem é que está atrasando essa regeneração? Somos nós. Somos nós que não ouvimos a pergunta do Mestre Jesus: o que tens? Porque na hora que nós ouvirmos essa pergunta, que cabe a cada um de nós, repito, nós vamos refletir. E nós vamos ver que lá no íntimo, a gente sabe o que é certo. A gente vai no errado por conveniência. A gente vai no errado por interesses escusos. E isso nós precisamos corrigir. Sobretudo nós que queremos realmente, de verdade, sermos cristãos. Sermos seguidores do Mestre Jesus. Seguidores do Cristo. E o Cristo respeitou a todos. Respeitou as mulheres. Não importa os erros do passado, não importa os pecados segundo a Bíblia. O que importa é do momento em que a pessoa decidiu mudar em diante. O passado, ela vai resgatar mais adiante, mas é um trabalho dela e não cabe a ninguém apontar o dedo, ninguém julgar. Então era isso que Jesus veio ensinar. Jesus, ele não se subordinou as leis equivocadas, apesar de ser um judeu e seguir a cultura judaica, mas ele, todo o tempo, pontuou o que era certo e o que era errado. Mandou que as pessoas seguissem, sim, o judaísmo, o que era de bom. Mas hoje em dia, o que é que nós vemos? As pessoas que se dizem cristãs buscando o Velho Testamento para poder ratificar a sua hipocrisia, para poder ratificar os seus equívocos, para ratificar esse machismo, esse patriarcado que não cabe mais. Precisamos despir esse homem velho e vestir esse homem novo que caminha junto com as mulheres. Chega de tanta dor, de tanto sofrimento desnecessário. A história glorifica os grandes políticos, os generais,
glorifica os grandes cientistas, os grandes poetas, os grandes artistas. E eles nasceram de quem, gente? Não foi de uma mulher? Pois é. Então, esses homens, na sua jornada aqui na Terra, estiveram sozinhos? Geralmente não. Geralmente tiveram uma mulher ao seu lado. E quanto que essa mulher contribuiu para essa glória? Mas ela fica no anonimato. Ela fica esquecida. E Jesus fala nessa lição que também Deus é esquecido. Como as mulheres são esquecidas, Deus também é esquecido. Porque nós glorificamos a nós mesmos, os nossos feitos, os nossos ganhos, as nossas conquistas. E não lembramos de agradecer a Deus. Não lembramos que foi Deus que nos colocou aqui, que nos deu as ferramentas, que nos deu a possibilidade de fazermos tudo aquilo que queremos fazer. Eu trouxe para vocês uma música que fala justamente disso, que fala que nós devemos florescer, florescer aonde nós estivermos, aonde Deus nos colocar, aonde Deus nos plantou, porque todos nós temos um porquê, um para quê de estar aqui. E como flores, flores não crescem uma sozinha. Você olha o campo está cheio de flores, múltiplas flores, de cores diversas, cada uma trazendo a sua beleza, cada uma com a sua importância. E assim são homens e mulheres. Mas vamos ouvir a música. Onde Deus te plantar, floresça. Entre as pedras das dificuldades, em meio ao espinheiro da luta, no terreno árido das incompreensões, no alagadiço das deserções, não tema nem reclame, não murmure ou lamente. Você está onde precisa estar. Talvez não seja o campo da sua escolha, recanto do seu querer, mas com certeza é o local exato da sua precisão. O sol em seu devido lugar não pergunta se é dia de chuva, a hora nem a estação, tão somente brilha a lua alumia, as estrelas cintilam, as flores brotam nos campos, os rios seguem seu curso sem questionar. O sol em seu devido lugar não pergunta se é dia de chuva, a hora nem a estação, tão somente brilha a lua alumia, as estrelas cintilam, as flores brotam nos campos, os rios seguem seu curso sem questionar. Deus planta e replanta, cada qual no seu lugar. E quando o fim não é fino, é hora de findar. Floresça, borboleta, como disse Clarice, é flor que voa, voa embalado no casulo. O tempo
foi feito para você e não você para o tempo, breve ou delongado. Viva o quinhão de eternidade contido em cada momento, onde Deus te plantar, simplesmente floresças. Onde Deus te plantar, simplesmente floresças. Então, gente, dois pontos, né, dessa música. O tempo foi feito para você e não você para o tempo. Nós não estamos aqui de passagem, nós não estamos aqui na Disney, num parque de diversões. Nós estamos aqui para dar proveito ao tempo e transformar esse tempo em nosso favor. Nós não temos que viver no passado. Nós temos que viver no presente, construindo um futuro melhor. E esse futuro melhor, ele é fraterno, ele é solidário, ele é diverso. Ele é a união de homens e mulheres. E foi isso que Jesus veio trazer. E outro ponto que ela fala, floresça. Borboleta, como disse Clarice Lispector, é flor que voa. Então voe para lá do casulo. Nós não temos que estar atarracados, emaranhados, presos nos nossos atavismos, nas coisas que colocaram em nossa cabeça. Nós temos que aprender com o Mestre Jesus e nos libertarmos. Jesus veio trazer a liberdade. Jesus veio mostrar que a morte não existe, que a vida é eterna. E a vida é esse convite para onde nós estivermos, florescermos. Porque Deus, nós podemos achar ruim, nós podemos não compreender, mas nós estamos no lugar da nossa precisão, da nossa necessidade, aonde nós podemos fazer a diferença. E nós podemos muito, homens e mulheres, podemos transformar esse mundo para melhor. Podemos abreviar, podemos apressar a chegada desse mundo de regeneração que tanto queremos. E que desde que eu entrei para o Espiritismo, que eu ouço falar nesse mundo de regeneração. Tem desde 86, não faço nem a conta aí, viu, gente? Desde 80, então, há quantos anos? Mundo de regeneração. Cadê essa regeneração? Cada hora é uma guerra, cada hora é um problema. Veio a pandemia, não adiantou, que o ser humano continua destrambelhado. Cada hora é um conflito novo. E aí a gente está perdido nisso, sem saber responder ao Mestre Jesus. O que é que nós temos? Se nós vamos seguir essas coisas equivocadas ou se vamos tomar uma posição segura, uma posição firme no nosso espírito crístico, no nosso espírito transformador. E depois de 2 dias dessa conversa de Pedro com Jesus, acontece a crucificação, né? Acontece o grande equívoco do ponto de vista da humanidade. Até onde a ignorância, o ódio podem nos levar. E não se enganem. A história, se nós não tomarmos cuidado, ela pode se repetir. Aqueles religiosos do passado que levaram Jesus à crucificação, aqueles religiosos do passado que manipulavam as massas, que jogavam uns contra os outros em nome dos interesses deles, hoje estão de volta. Se Jesus viesse hoje,
provavelmente ele seria de novo executado. Por quê? Porque ele falava de paz para homens belicosos. Ele falava em humildade para homens que buscavam a todo custo saciar a sua ambição. Ele falava de fraternidade para pessoas egoístas. E tudo isso está aí. Então, provavelmente, ele, se viesse hoje, novamente aconteceria aquilo. Porque os homens de hoje são os mesmos homens de outrora. Cabe-nos estar atentos para a pergunta de Jesus: o que tens? Porque se nós soubermos aquilo que temos, se nós procurarmos beber da fonte do Cristo, nós não vamos nos equivocar. Nós não vamos seguir caminhos tortuosos. Nós não vamos tratar o nosso semelhante, seja ele homem ou seja ele mulher, de forma soberba, de forma arrogante, de forma prepotente. Nós somos todos irmãos. Somos todos parte de um grande projeto de humanidade. E esse projeto de humanidade nos irmana. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Não existem superiores ou inferiores. Nós precisamos construir isso. Se nós ajudarmos uns aos outros, vamos ver que essas diferenças são somente aparentes. E aí, passado todo aquele sofrimento do Mestre Jesus, ele é sepultado. E no terceiro dia, como previsto, ele ressuscita. E quem é que o encontra lá no túmulo? Os apóstolos viram o túmulo vazio, se ficaram apavorados, saíram correndo. Mas Maria Madalena, pelo amor, pela dedicação que tinha ao Mestre, ela continuou ali. E ela já entristecida, já pensando em dar notícia para todos, quando ouve uma voz: Maria. A princípio ela não reconheceu, mas parou um pouquinho e aí a voz do Mestre veio na sua memória. E ela se jogou aos pés do Mestre, queria tocá-lo, mas ele disse que não. E por que ele disse que não? Porque, segundo a Bíblia, Jesus desceu aos infernos. E segundo a literatura espírita, Jesus desceu ao umbral para dar um socorro a Judas. Porque Judas, depois que cometeu aquele desatino de vender Jesus por 30 moedas, ele cometeu outro desatino ainda maior de se suicidar. Então, segundo Divaldo e segundo Chico, Jesus, quando desencarnou, quando deixou o corpo físico, desceu aos umbrais para dar um socorro a Judas. Ainda não pôde resgatar, porque não era o momento de resgatar Judas. Judas vai ser resgatado anos depois por Maria. Então, como Jesus desceu, pegou aquela vibração dela negativa toda, e como ele fala, eu ainda não subi ao Pai, aquelas energias ele conseguia suportar tranquilamente, sem problema. Mas se Maria tocasse ele, talvez ela não suportasse a densidade daquelas energias. Então, por isso, ele não me toque. Ainda não subi ao Pai. Então, Maria, naquele momento, Maria Madalena, naquele momento, está representando esse amor, essa dedicação feminina, própria dos seres, própria desse espírito que encarna com o dom da maternidade, que foi preparada para cuidar, para amar um amor incondicional, um amor que supera todos os amores terrestres. Só não supera o amor de Deus. Mas amor de mãe é uma coisa fantástica.
No final, vou colocar uma música que fala, o cara está lá, já um homem de 60... minha mãe mesmo tem 61 anos. Minha mãe me trata parecendo uma criança. Trata meus irmãos todos como se fosse tudo pequenininho. O mais novo tem 46 anos. Ela trata como se fosse um menino pequeno. Então, isso é amor. Esse é o amor feminino. Essa dedicação, essa doação desinteressada, incondicional. Essa força que precisamos aprender a ter. A mulher vem nos ensinar a ter essa força, a nos prepararmos, a nos sensibilizarmos, para nós não agirmos tanto com os músculos, mas agirmos mais, pensarmos mais com o coração. Essa é a lição que precisamos. A mulher não é menor ou é pior porque ama mais, não. Ela é superior por isso, superior nesse sentido. Não no sentido geral, mas nesse sentido, as mulheres, com essa sensibilidade, com essa delicadeza, com essa sutileza, que não é muscular, né? Que vem do coração, que vem da alma, elas deram a condição. Naquele momento, quem teve a condição de poder encontrar, ter aquele encontro com o Mestre Jesus, foi justamente Maria Madalena. Os discípulos estavam espavoridos. Estavam lá desesperados. Mas como é que pode? Por que ele não chamou os exércitos dele? Por que não desceram e salvaram o mestre? Tanta humilhação, tanto sofrimento, sair pelas ruas sangrando, sendo humilhado, sendo espancado. Era essa a cogitação dos discípulos. Eles passaram 3 anos com Jesus. Mas as conjecturas deles eram essas do terra a terra. Eles ainda não tinham compreendido a essência, a giganteza de Jesus, a giganteza, a espiritualidade daquele ensinamento, que durante 3 anos eles usufruíram junto do Mestre. E é justamente nesse momento da ressurreição, quando Maria Madalena vê Jesus, é que se inaugura um novo capítulo na história da humanidade. É que os discípulos e toda a cristandade começa a entender esse ser grandioso que esteve aqui encarnado na Terra para dar essa lição, a lição de que tudo passa e que nós somos seres eternos, seres imortais. Quando os discípulos ficavam nas suas questiúnculas, como é que deveria ser feita a caridade? Se nós devíamos nos despojar de tudo, ficar sem nada para dar aos pobres? E aqueles que fingem que são pobres e não são pobres, para poder não pagar imposto? Ou para poder ganhar mais alguma coisa? Nesse momento, Pedro, aí já não é Jesus, é Pedro, fala para eles que Deus vai inspirar. Então nós não temos que estar pensando nessas materialidades, na hora das decisões, as decisões importantes. Oremos, peçamos a inspiração para que nós possamos fazer, para que nós possamos dar o nosso melhor, como Jesus deu o seu melhor. Agora, com o desencarne do Papa Francisco, nós vemos todo o trabalho dele, todo o legado dele, e muito se fala que ele colocou as mulheres em posição de destaque dentro do Vaticano. Então, ele foi contra os conservadores, que não querem, que querem a mulher afastada completamente. O Papa Leão XIV, não se sabe ainda, mas se diz que ele não tem essa coisa com as mulheres, de querer abrir espaço para as mulheres. Espero que não seja, que seja só intriga da oposição, seja fake news, né? E precisamos, em toda parte, aqui, por exemplo,
É o matriarcado de Zéu, né? Se eu olhar a direção do Albino, é mais mulheres. Pois é. Então, homem e mulher nasceu para florescer onde Deus colocou. Nasceu para fazer o seu papel. Não importa. Porque o homem de hoje vai ser a mulher de amanhã. A mulher de hoje vai ser o homem de amanhã. Nós temos essa visão. E nós, mais do que todos que temos essa visão, devemos compreender. E devemos romper esses liames do atraso, esses liames da ignorância. E não podemos deixar de ouvir essa pergunta de Jesus. O que tens? O que tens? O que nós temos? O que é que está acontecendo com a gente? Quais são os nossos dilemas? Quais são as nossas dúvidas? Quais são os pontos que estão ainda mal resolvidos em nós? E onde é que nós vamos encontrar essa resposta? No Evangelho, em Jesus. Na verdade, a resposta já está escrita dentro da gente. Está lá no nosso íntimo. Mas nós precisamos acordar essa resposta através do Evangelho. A melhor terapia que tem é o Evangelho. O maior terapeuta é Jesus. Me perdoem os outros, cada um tem a sua importância, mas o maior é Jesus. Então, vamos nos medicar com o Evangelho. Vamos tomar o Evangelho de manhã, de tarde e de noite. Na hora da nossa dúvida, orar. E orar, vai buscar no Evangelho a sua resposta. E aí nós vamos aprender a caminhar. Homens e mulheres construindo esse mundo melhor. Muitos estudiosos não compreendem como é que os primeiros cristãos se entregavam ao sacrifício, se deixavam arrastar pela ignorância dos poderosos. É porque, naquele momento, naquele encontro de Maria Madalena com o Mestre Jesus ressurgido, ficou patenteado, ficou comprovado que tudo passa. Que a morte é um instante que passa. Mas nós, seres eternos, vamos infindar, vamos nos eternizar, vamos transpor os limites da vida material. Nós vamos muito além daquilo que nós vivemos nesse pouco tempo. 60, 70, 80, 90, 100 anos que seja. É pouco tempo diante da eternidade. É um grão de areia no mar do tempo, um grão de areia na praia do tempo. Nós precisamos acordar em nós aquele crepúsculo da Galileia naquele instante. O sol se punha, as águas alegres do Tiberíades se acalmaram. E Jesus desembarcou na praia. Deixemos que Jesus desembarque na nossa praia interior. Que Jesus ilumine a nossa alma. Que Jesus seja vida em nós. Que Jesus nos renove. Que Jesus nos vivifique. Que Jesus nos transforme. Como Ele transformou Maria Madalena. Como Ele transformou os primeiros cristãos, que eram descrentes, que eram equivocados e que se converteram em testemunhas vivas da fé, da harmonia, do equilíbrio, da paz, do amor que o Mestre Jesus nos legou. Muitos foram sacrificados pelos leões nas arenas. Muitos foram perseguidos. Muitos foram humilhados, como o Mestre Jesus foi. Mas eles enfrentaram. Hoje, nós não precisamos mais lutar contra os leões. Nós não precisamos lutar contra os poderosos daquela época. A nossa luta hoje é com nós mesmos. Com os nossos defeitos. Com os nossos equívocos. Com aquilo que nós ainda não corrigimos em nós. E vamos lembrar o que tens. Mestre Jesus presente sempre em nós. Isso
é que nos liberta, isso é que nos transforma. E a mulher é um ponto importante nesse projeto de evolução, nesse projeto de crescimento. Quando o Espírito encarna como mulher, ele vem com essa missão de florir e fazer florir outras vidas. Mesmo aquelas que não exercem a maternidade, que não venham a ter filhos. Mas esse espírito materno, ela leva para o seu trabalho, ela leva para a família, ela leva para onde ela vive e vivencia. E ela transforma através desse afeto, dessa sensibilidade, desse amor, que é característico do sexo feminino. Não que o homem não possa ter, tem. Mas, naturalmente, a mulher já traz essas características, essa capacidade, que deve ser reverenciada, que deve ser idolatrada, que deve ser dignificada, e não ser tratada como coisa, como algo, como um ser inferior. Não é. E o próprio Mestre Jesus disse isso. Eu trouxe uma música para vocês em homenagem ao Dia das Mães, que é amanhã. Claro que a gente sabe que o Dia das Mães é todo dia, né? Aí eu estava falando que tem, como eu falei, né? Minha mãe me trata como criança. Aí a gente vê aí, na ilustração que eu botei nessa música, eu botei lá uma mãe idosa, né? Provavelmente conservadora, abraçada com os seus 2 filhos. De um lado uma filha punk e do outro lado um filho metaleiro. Porque o amor de mãe não tem isso. Não tem condição. O filho pode ser esquerdista, direitista, pode ser roqueiro, pode ser punk, pode ser o que for. Amor de mãe é uma força da natureza, é incondicional, né? É essa força da mulher que ganha uma dimensão maior ainda na mãe. Como Maria, mãe de Jesus. Durante toda a sua vida ela esteve ali. Não foi discípula dele, não seguiu, mas sempre teve aquele amor materno, sempre teve aquela dedicação, aquele cuidado com o Mestre Jesus. Ela cumpriu a sua missão aqui na Terra, de trazer ao mundo, de dar a oportunidade de nós recebermos o Mestre Jesus. Então, essa força de mulher, essa força de mãe precisa ser valorizada. Certo, gente? Então vamos ouvir a música? É uma força da natureza, ou melhor, é a natureza de uma força desmedidamente incondicional, absolutamente atemporal. Não tem idade nem tamanho que a segure, a marmanjona ou o galalau. A tchutchuca e o tigrão é sempre o bebê, o tchutchuquinha da mamãe. É por aí, é bem assim. Mãe, mãezinha, mamãezona. É um amor redundante e superlativo, superativo, bem querer. Amor de mãe, ninguém segura. É uma força descomunal, sem igual, se deixar. Ela até com Deus rivaliza, quando se espalha, ninguém consegue juntar. Não se meta, não se intrometa, se assunte. Força de mãe é imanente, transcendente, provinciana e universal. É a tal, é uma força da natureza, ou melhor, é a natureza de uma força desmedidamente incondicional, absolutamente atemporal. Não tem idade nem tamanho que a segure, a marmanjona ou o galalau. A tchutchuca e o tigrão é sempre o bebê, o tchutchuquinha da mamãe. É por aí, é bem assim. Mãe, mãinha, mãezinha, mamãezona. É um amor redundante e superlativo, superativo, bem querer. Amor de mãe ninguém segura, é uma força descomunal, sem igual, se deixar. Ela até com Deus rivaliza,
quando se espalha, ninguém consegue juntar. Não se meta, não se intrometa, se assunte. Força de mãe é imanente, transcendente, provinciana, é meio universal, é a tal. É a tal. É o tal. A força de mãe é imanente, transcendente, provinciana, universal, é a tal. Mãe é uma força da natureza, ou melhor, é a natureza de uma força desmedidamente universal, é a tal. Alguma mãe se enquadrou aí na música? Pois é. Meu filho grandão lá, barbado, doutor, advogado, engenheiro, e a mãe está ali, meu filho. Telefona, você vestiu seu casaco, está comendo direitinho, meu filho, está sentindo alguma coisa? Então, amor de mãe, como diz na música, se não tomar cuidado, até com Deus rivaliza. A mãe quer ser até mais do que Deus, para proteger o seu filho, para cuidar da sua cria. Então, esse é o amor. Esse é o amor da mulher levado ao extremo. É o amor que o ser humano pode e precisa desenvolver. Precisamos acabar com esse patriarcado arcaico de tantos séculos, que só tem trazido dores. Não precisamos construir um matriarcado, mas chegarmos ao meio termo, né? Somando as possibilidades de cada um, somando o querer e o poder de homens e mulheres. Esse é o convite. Naquele momento que os homens não tiveram nenhuma condição de receber o Mestre Jesus, a mulher estava lá. Uma mulher que tinha sido prostituta, uma mulher de má vida, segundo as convenções, a legislação da época. Foi essa mulher, cheia de amor, cheia de dedicação, cheia de boa vontade, que recebeu o Mestre Jesus. Foi essa mulher que recebeu a mensagem da Boa Nova, a mensagem renovadora, que inovou, que renovou a humanidade, a história da humanidade. Lembremos que a humanidade está dividida justamente em antes e depois de Jesus. Esse marca o nascimento. Mas a morte, ou a suposta morte de Jesus, a ressurreição, marca a eternidade. O nascimento divide a história na Terra. A ressurreição nos mostra a eternidade. Então, que saibamos aproveitar, que saibamos entender, compreender, que saibamos entronizar e dar uma boa resposta a essa pergunta que Jesus fez a Pedro. Jesus usou Pedro para dizer a cada um de nós: o que tens? Muita paz.